Uau, dia 10 do nosso desafio! E aí, você está gostando? Já aprendeu bastante até agora? Me dá um feedback, eu vou adorar saber. E ontem a gente falou sobre como aprender palavras novas e ter contato com leitura em espanhol diariamente. Hoje eu vou te contar o que você vai fazer com essas palavras novas que você vai estar anotando aí no seu caderno. De uma palavra para outra, deixa um espaço aí de umas 4, 5 linhas. E você vai fazer o seguinte: anota a palavra. Anota em que contexto você encontrou, em qual texto, qual frase. Depois você vai no dicionário da RAE e vai ler o significado dessa palavra em espanhol. É muito importante que você faça isso primeiro, antes de ir buscar a tradução, porque o trabalho mental é totalmente diferente. Quando você lê o significado de uma palavra em espanhol e já começa a tentar formular hipóteses de qual é o significado. Na verdade, esse trabalho começou ainda antes. Quando você encontrou aquela palavra que não conhece dentro de um texto, dentro de uma frase, eu imagino que você deve ter começado a pensar qual seria o sentido dessa palavra aqui. O que faria sentido aqui nessa frase? E depois disso, então, você vai ler o significado em espanhol e veja se tem a ver com algumas das hipóteses que você pensou aí. Depois disso, só para ter certeza, você pode ir no dicionário para traduzir. E eu ainda te recomendo um último passo que é muito importante também por conta dessa questão do trabalho mental, que é você formular uma outra situação em que você poderia usar essa palavra. E de acordo com o nível de espanhol que você está, você pode fazer um desenho de uma imagem ou uma situação em que alguém diria aquela palavra ou diria aquela frase. Ou se você consegue já escrever alguma coisa, escreva uma outra frase, uma outra situação, um diálogo onde alguém usaria aquela palavra. E ao estudar palavras assim, em contexto, pensar em que situações você poderia usar seria útil, é uma maneira de você mostrar para o seu cérebro que aquela informação é importante. E assim vai ser muito mais fácil de você internalizar essas palavras que você está conhecendo. Agora, importantíssimo também é no dia seguinte você dá uma lida nas palavras que você anotou no dia anterior. Dá uma olhada também nas palavras que você anotou na semana anterior. Veja quais que você se lembra ou quais que você precisa ler ali qual o significado, qual é a tradução. E para essas você vai precisar revisitar mais algumas vezes. E assim fica muito mais rápido e fácil de memorizar e aprender palavras novas todos os dias. Segue esse passo a passo que isso vai fazer uma diferença enorme no seu aprendizado. E nos vemos amanhã. Tchau!